Anunciou uma figura e soltou o preço, data de lançamento, abriu pré-venda. Vale a pena fazer ou não? Se inscreva no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. Eu sempre falo que determinadas figuras a gente tem que fazer pré-venda, outras nem tanto. Mas como que eu vou saber isso? As pré-vendas são nada mais do que você garantir aquela figura antes do lançamento, certo? Você já compra ela, garante a peça antes do lançamento, quando lançar você recebe lá, paga o frete, etc e tal. Bom, eu tô sempre fazendo essas pré-vendas, porque eu já garanto aquela figura, já fico despreocupado. Por dois grandes motivos. O primeiro, dependendo do personagem, da figura, do colecionável geral. Aqui não estou falando só sobre o FNIF, estou falando de um modo geral da figura. Você já garante ela, primeiro, sem contar que determinado personagem, figura, etc., quando lançar, pode esgotar assim, ó, rapidamente, igual o estalar de dedos do Thanos. Então, se às vezes você não garantiu, depois eu pego, vou empurrando para a barrinha, depois eu vejo isso aí, não vou me preocupar. Quando lança, aí já o preço já estoura, porque dependendo, a pré-venda foi tão bem que esgotou rapidamente. Então aí quando lança, ainda sobra algumas unidades, mas a procura é tão alta que essa figura sobe o preço muito rápido. Isso aconteceu com Krishna, isso aconteceu com o próprio Shido de Mizar, chegou a subir, depois ele deu uma estabilizada. Isso aconteceu com o Siegfried, lembra? A pré-venda dele esgotou, ele lançou, o preço dele disparou, depois aí acabou vindo a pandemia, muita gente que acabou importando tudo, com aquele medo, vou importar, não vai vir mais, vai demorar, não tá tudo fechado, eu vou cancelar. Então o preço dele foi meio que estabilizando. Mas o Siegfried, eu lembro que eu paguei nele 600 e poucos reais na pré-venda. Quando ele lançou já estava já 1.200, 1.500, depois ele estabilizou para R$1.000. Depois, se não me engano, acho que em 2021 teve o restock dele e hoje é uma figura que você consegue achar bem tranquilo, certo? Então a pré-venda você tem que analisar muito a figura, o personagem, vale ou não vale, é um personagem muito hypado, muito procurado ou não é. Outro ponto que você tem que olhar, primeiro, se essa figura ela é limitada, na Macho Web Shop, ela é limitada, exclusiva de alguma loja, alguns Marvel Legends lá fora são limitados para alguma loja, entre outras coleções, Dragon Ball, etc. É limitado? Tá, beleza, já tem um ponto. Então já tem que me preocupar com isso. Beleza. Qual que é o personagem? É um personagem hypado, então já vou aproveitar, vou fazer a pré-venda. Não é tão hypado, tranquilo, mas ele é limitado, ele pode dificultar. Então, pera lá. Outro ponto que você tem que analisar. É item que fecha 7? Então já faz a pré-venda. Se for item que fecha 7, pega, porque a tendência é que esse item encareça. E é bom analisar também se, beleza, o item fecha 7, mas esse 7, ele tá em alta ou tá em baixa? Não, esse 7 tá em baixa. Não. Então, dá pra me segurar um pouco. Vou dar um exemplo aqui, Dragon Ball, que é o Butter, o Gordo, que veio junto. É um item que fecha 7. Fui lá garantir ele. Assim, eu não cheguei a fazer a pré-venda dos itens na época, mas quando ele chegou aqui, eu já peguei. Assim que eu garanti, ele rapidamente esgotou e o preço dele subiu. Hoje é difícil de achar. Então, são peças que eu me arrisquei um pouco, certo? O Gnil não fiz a pré dele, comprei ele, pronta entrega na época, foi tranquilo, o Gnil é fácil de achar. O Geese, comprei ele quando chegou, também foi tranquilo. Consegue achar, mas ele tá oscilando bem mesmo, tá ficando chatinho de pegar. O Rikun foi sorte e o Butter também foi na sorte. Então eu me arrisquei, eu poderia ter ficado com o set incompleto. Mas se tivesse feito a pré, teria ficado mais tranquilo. Estaria de boa, mas bom que eu consegui. Mas assim, se eu tivesse, depois eu pego, porque ele foi questão de segundos, ele acabou sumindo aqui do mercado aqui brasileiro, nacional. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês, o Lune de Balrog, quando foi lançado lá fora. Depois pega, chegou aqui, limitaram ele como item CCXP e esgotou, acabou. Não pegou. Liberaram para as lojas, mas foram poucas unidades e esgotou. Quem pegou, pegou, quem não pegou, ficou sem. É uma figura bastante difícil de achar. Outros itens, que são itens de feira, a Oceé, o próprio CV1 mangá, também são figuras um pouco mais chatinhas de pegar. E a pré-venda deles já são mais chatas, né? Por serem itens de evento. Então tem que ficar atento a isso. Por exemplo, o Yoga de Cisne, né, na versão dele com a armadura de ouro de aquário.
a figura que, na minha opinião, tá flopando. Tá flopando. E aí, como o Cloth Myth lança um junto com o outro, você Divino e o Mimi vai ser o próximo agora, depois o Yoga de Aquário, qual desses três você vai pegar primeiro? Eu sugeriria, se você estiver fazendo séries Guerreiros Deus, Mimi, seu item limitado. Mas o Ser Divino eu quero começar esse set. Cara, ele tá de boa e a tendência dele é cair o preço, mesmo que seja uma figura que esteja chamando muita atenção dos colecionadores, mas é porque conta da questão do preço. Então você tem que analisar o que? A sua coleção, o seu set. Se o set está fazendo, o próximo item que vai lançar, se ele é limitado, se ele vai fechar set e se esse set está sendo hypado ou não. A minha ideia é o seguinte, já pega, vai fechar set, falta só de você fechar, já pega. Que você já elimina esse set, fica tranquilo. Porque depois, eu deixei de pegar, ficou caro, acabou. Aí você vai ter que pagar pelo dobro, às vezes você nem vai ter, e às vezes você vai falar assim, quer saber, vou desfazer da coleção. Vi muita gente fazer isso. Às vezes não conseguiu fechar o set do Surplus por conta do Camus de Aquário Surplus X. O que a galera fez? Vou vender. Vendeu o set, não quero mais saber desse set. E o Camus, ele veio no preço legal, chegou a vir um pouco mais caro, mas foi baixando, entrou em promoção. Ficou um ano mais ou menos, aí, quase um ano e meio, sumiu. Muita gente fala, depois eu pego, sumiu. Acabou, não conseguiu pegar. E o Afrodite, que foi mais difícil na pré-venda, quando ele chegou para cá, foi mais tranquilo de pegar. Esgotou também em 6 meses, mais um ano mais ou menos, um ano e meio. O pessoal acabou de fazer a coleção por conta de depois eu pego. É aquele negócio, pré-venda, veja se vale a pena você fazer essa figura ou não, se é de fato necessário. Óbvio que existem coleções que, cara, nem vale a pena fazer pré-venda, porque às vezes o item entra, lança, acaba caindo preço, acaba caindo em promoção. Marvel Legends eu tô vendo isso acontecer muito, dependendo da figura, beleza? E aí, você faz pré-venda, não faz? O que você acha aí? Você compra, você já garante a peça logo de cara? Ou você espera um pouquinho para ver como é que vai ser, como é que ela vai ser, né, recebida aí pelos colecionadores, se ela vai crescer ou não vai. Eu já prefiro garantir de uma vez, mas eu sempre faço as minhas metas. Tá dentro da meta da coleção? Tá, então já vamos pensar em garantir. Pô, não tá, larga pra lá. Odisseu de Serpentário é um item que vai ficar raro. Escreva o que eu tô falando. Se curte CDZ, Cloth Myth, colecionáveis em geral, me segue pra mais.